Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Vitor Cruz de Ciências. Estou aqui mais uma vez para a gente continuar o nosso caminho nesse fabuloso universo que é o nosso corpo humano. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Já falamos sobre o sistema digestório. Aquele que perdeu a nossa aula, não deixe de voltar lá e assistir. Se tiver ficado alguma dúvida, assiste novamente a aula, que eu tenho certeza que muitas dessas dúvidas elas vão sumir. E a dúvida que persistir, pode entrar em contato diretamente conosco, que vai ser um prazer a gente responder todas as questões que vocês tiverem. Ok, pessoal? Nossa aula de hoje, sistema respiratório, o que eu quero que vocês entendam? A gente viu todo o caminho do alimento na aula passada. Nessa aula, a gente vai ver todo o caminho do ar no nosso corpo, tá? E por que a gente precisa do tão indagado oxigênio, né? Oxigênio, pessoal, o que é o oxigênio para vocês e qual a importância do oxigênio? Ah, professor, eu sei que se eu não tiver oxigênio, eu morro. Tudo bem, correto. Mas por que você morre? O que acontece? O que acontece com o indivíduo que não tem oxigênio dentro do corpo? Para que serve o oxigênio? O que a falta dele vai prejudicar? Qual o caminho que o oxigênio percorre por todo o nosso corpo? É isso tudo que a gente vai aprender e vai ver na aula de hoje, tá bom? Deixa de conversa mole, ó. Disponibilizei para vocês aqui esse material complementar. Olha que legal, pessoal. Os componentes do sistema respiratório, a gente vai ter fossa nasal, boca, faringe. Na faringe, epiglote. Lembram da epiglote? Quase não sai, né? Lembram da epiglote, né? A epiglote está lá presente também no sistema digestivo. Aquele que não assistiu, repito, volta lá no sistema digestivo, tá? A epiglote que está presente no sistema digestivo, ela também está no sistema respiratório e a gente vai precisar falar dela. Laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e os pulmões, tá? Traqueia, brônquio, bronquíolos e os pulmões. Nossa, professor, quantos componentes? Acaba aqui, ó. Acabou aqui. É isso que a gente vai conversar. Eu vou falar um pouco sobre cada um e depois a gente vai falar sobre o processo da respiração propriamente dita. Ok? As fossas nasais, né? Que são os nossos primeiros componentes, os nossos primeiros órgãos. É uma das principais vias de entrada do ar no nosso organismo. Além da fossa nasal, o ar ele também vai poder entrar pela boca. Então a gente tem aqui, ó, fossa nasal, trazendo o nosso grande amigo para que vocês possam ver. Então, ó, o ar ele vai entrar aqui, vocês estão vendo na seta do mouse que eu estou colocando aqui do meu lado, nas narinas, tá? Ele entrou na narina, ele caiu onde, pessoal? Na faringe, tá? A fossa nasal, ela é preparada para receber esse ar. Não é à toa que ela tem esses cílios, não é à toa que ela tem esses pelos, tá? Os pelos eles vão servir, além de filtrar o ar que a gente está inspirando, e aí já pode começar a anotar, grifar. Eu vou começar a dar uns conceitos para vocês. Então, o ato que a gente tem de colocar, de respirar, de colocar o ar para dentro do nosso organismo é a inspiração. Então, quando a gente está inspirando ar, ele vai ter a função de aquecer. Imagina, pessoal, aqui no Brasil a gente não tem tanto. Vamos lá! Todos vocês, todos os nossos alunos, vamos fazer uma viagem que vai ser paga pelo nosso maior presidente. Então ele pagou uma viagem para todo mundo, a gente foi para os Estados Unidos, chegou lá, menos 4 graus. Frio absurdo, o vento dói. A gente vai respirar, teoricamente, aquele ar ele vai chegar muito mais gelado no nosso pulmão. Mas ele não chega tão gelado, ele vai chegar um pouco mais, mas ele não chega tão gelado, por quê? Porque durante todo o trato respiratório, ele vai sofrendo um processo de aquecimento. E esse processo de aquecimento, ele vai iniciar justamente na cavidade nasal, já nas narinas, com a ajuda dos pelos que estão ali presentes, ok? Voltando aqui, ó. Então, nas fossas nasais, primeiro, o primeiro meio de entrada, na verdade, é o principal meio de entrada de ar. Comunica as narinas com a faringe. Ela vai ser revestida pelos pelos, o cílio e o muco, que vão ser responsáveis pela filtração, aquecimento e umidificação do ar.
Dependendo da região que a gente tiver, o ar ele também pode vir muito seco. Então ele vai precisar ser umidificado. Então o ar umidificado, ele vai fluir de uma forma muito mais tranquila para o nosso organismo e menos dolorosa também, tá, pessoal? Então não vai doer tanto. Vou tomar só uma aguinha para vocês enquanto vocês estão copiando o que está aqui do meu lado, o que está aqui nesses slides. Foi pelo esôfago. Então é isso, pessoal. Ó, das fossas nasais, para onde que vai? Onde que vai o ar? Qual o caminho que o ar percorre? Vocês lembram que eu falei da faringe? Então, a faringe ela vai ter epiglote e ela vai direcionar o ar para a laringe. Deixa eu tirar aqui esse indivíduo e puxar aqui a nossa querida faringe. Eu só queria, pessoal, lembrar uma coisa, tá? Eu só queria lembrar uma coisa. Além do ar poder entrar aqui pela cavidade nasal e pelas narinas, o indivíduo pode tranquilamente respirar pela boca. Não é o ideal. A gente respirando pela boca, a gente vai provocar o ressecamento da cavidade oral. A gente vai provocar o ressecamento da nossa faringe, ficando um pouco mais suscetível a uma doença chamada o quê? Faringite, que é uma inflamação da faringe, pode ser ocasionada pelo ressecamento. O indivíduo ele pode ficar com halitose, que é o popular mau hálito, tá? E ele não vai poder conversar com ninguém, não vai poder dar um beijo no namorado, namorada, enfim, vai vir outros problemas decorrentes disso. Vai mudar o padrão facial dele. Ele vai precisar ir no dentista para utilizar aparelho ortodôntico. Se ele é respirador bucal, porque ele tem algum problema nas narinas, ele tem desvio de septo, ele tem as amígdalas um pouco maiores, os cornetos estão hiperplasiados, ele vai precisar ir no otorrino, passar até por um processo cirúrgico, fazer a liberação desse canal nasal para que passe o ar de uma forma limpa, de uma forma tranquila e ele consiga chegar até os pulmões. Então, isso tudo, né, vai ser necessário para que ele possa ir pela via principal. A via principal é o nariz, mas nada impede que se ele tiver o nariz impedido de respirar, a gente fica doente, tem uma sinusite, tem uma rinite, fica com as narinas obstruídas e é natural que a gente respire pela boca. O indivíduo, ele já nasce preparado para isso. Então, por mais que a gente tenha um bebê, quando a gente pega lá o bebê está gripadinho com 6 meses. Nossa, mas quem é que vai ensinar ele que ele tem que respirar pela boca porque o nariz dele está entupido? O instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência dele vai fazer com que ele automaticamente comece a respirar pela boca. O que a gente tem que se policiar? Que ele não pode tornar isso uma rotina, ok? Desde criança fica muito mais fácil da gente desenvolver. Então, ó, voltando aqui, a gente tem a cavidade nasal, as narinas, onde vai entrar o ar, tá? Na cavidade oral ou nas narinas, onde vai entrar o ar, e ele caiu aqui na faringe. A faringe a gente vai ter a nasofaringe, a orofaringe, tá? Nesse caso aqui, eu vou querer passar o ar para cá, para a laringe, e da laringe ir para as traqueias. Deixa eu tirar agora esse nosso colega, trazer novamente os slides. Pessoal, eu vou trazer de novo aquele vídeo da epiglote, aqueles que não assistiram vão ter oportunidade de assistir pela primeira vez, o vídeo fantástico da epiglote. Eu sou um pouquinho suspeito para falar dele, que eu acho muito legal que ele exemplifica toda a função da epiglote e como que ela atua no sistema respiratório e no sistema digestório. Ela vai atuar como de forma reguladora. Chegou o alimento, vai para o esôfago. Chegou o ar, vai para a laringe, vai para a traqueia. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês, tá? Então, ó, a gente tem aí essa faringe, a gente consegue observar a epiglote. Note que a epiglote agora ela vai mexer. Então, a epiglote desceu, a epiglote subiu, a epiglote desceu e a epiglote subiu. Se chega o alimento, ó, a epiglote fecha a passagem da laringe e empurra para o esôfago. Normalmente, a epiglote ela está aberta, pessoal. Isso é muito importante. Normalmente, a epiglote ela está aberta, primeiro, para receber o ar que eu estou falando, o ar que eu estou respirando. Então, naturalmente, ela é tão inteligente que automaticamente eu vou respirando, o ar já vai entrando por ela.
Quando ela percebe que o que está passando aqui é a água, o que está passando é um alimento e esse alimento ele precisa ser direcionado para o esôfago, ela já fecha a passagem de ar e direciona esse alimento para o esôfago. Ok? Então acontece algumas vezes a gente está comendo muito rápido, nós conseguimos ser um pouco mais rápido do que a epiglote, não deu tempo de fechar, tá? E aí o alimento, ou a água, ou qualquer outra situação que não deveria ir para aquela região, ele termina caindo no trato respiratório. A gente pode ficar engasgado, tende a tossir um pouco mais e expelir aquilo tudo. Quem nunca tomou água e depois expeliu toda aquela água que acabou de ser tomada porque ela não foi para o esôfago, porque ela foi para o trato respiratório? Isso é muito comum, isso acontece bastante e eu aposto que já aconteceu com todos vocês aí. Saindo um pouco da faringe e da epiglote, deixa eu passar uma curiosidade para todos, tá? Quando a gente tem, eu tenho até essa imagem aqui, quando a gente tem uma parada respiratória, eu vou ampliar, quando a gente tem uma parada respiratória, vocês têm a oportunidade depois e não deixem de fazer um curso de primeiros socorros, porque a maioria das enfermidades que acontecem, não acontece a gente andando na rua, 90% acontece enquanto a gente está em casa ainda, tá? Com os nossos familiares, seja uma mãe, um pai, um filho ou uma filha, que estava comendo uma uva e terminou se engasgando, ou uma mãe, uma avó que teve uma parada cardiorrespiratória e a gente precisa resolver de alguma forma, precisa tentar reverter, ou pelo menos mantê-la estável, mantê-la viva até a chegada do socorro especializado. Então, se possível, não deixem, façam um curso de primeiros socorros, porque vai ser ótimo. Enquanto isso, eu vou dando uma dica para vocês aqui. Sempre que vocês chegarem e o indivíduo estiver dessa forma, o indivíduo ele estiver em parada respiratória, a gente tem que fazer alguns movimentos. Como é que eu descubro, professor, que o indivíduo está em parada respiratória? Simplesmente ele não estiver respirando. Tem duas formas. Eu coloquei aqui, ó, tentei ouvir a respiração dele, coloquei o ouvido próximo ao nariz dele, não ouvi a respiração, não estou sentindo a saída de ar. E o tórax dele não está insuflando e secando, provavelmente ele não está respirando, tá? Se ele não está respirando, eu não vou nem entrar agora no mérito da parada cardíaca. A gente pode falar na aula de sistema circulatório, nossa próxima aula. Então já fica aí a dica e o gostinho para vocês de verem como que a gente vai reverter uma parada cardíaca. Mas nesse caso da parada respiratória, imagina só, o indivíduo ele está lá, ele não consegue respirar. Por algum motivo, a via aérea dele está obstruída, ele parou de respirar. O que é que eu tenho que fazer? Como a gente tem essas vias, provavelmente a epiglote dele ela não tem como ficar controlando tanto. Então, para eu ter certeza que eu vou colocar um ar na boca dele, e esse ar, esse oxigênio que está entrando, ele vai para faringe, laringe, traqueia, tá? Ele não vai para o esôfago, a gente tem que hiperestender. A gente tem que hiperestender o pescoço. Como? Segurando no nariz, empurrando o queixo um pouco para trás, ó. Hiperestendendo, deixando o pescoço bem estendido. Quando a gente hiperestende o pescoço, a gente libera essas vias aéreas. Vias aéreas liberadas, ó, eu tapo o nariz dele. Por quê? Porque se eu colocar um ar pela boca, esse ar vai sair pela cavidade nasal. Se eu tapo a cavidade nasal e coloco esse ar com uma certa pressão, ele bate lá e já desce para o caminho que ele deveria ir. Então a gente faz uma ventilação mecânica. O indivíduo ele não consegue respirar da forma adequada, mas com a nossa ajuda ele vai respirar um pouco melhor. Como? Hiperestendendo o pescoço, tapando o nariz dele e fazendo a respiração boca a boca na boca dele diretamente. É lógico que dependendo da idade, vai depender também a quantidade. Eu não preciso pegar o ar do mundo todo e jogar no indivíduo, principalmente se for uma criança, se for um bebê. Se for um bebê, muitas vezes, ó, é o ar que está presente na bochecha. Quase nada. O pulmãozinho dele é pequenininho. Se eu insuflo o meu pulmão e jogo tudo no pulmão dele, pode dar um problema ainda maior, tá? Então, essa não é
a solução. Muito cuidado em todos esses momentos, ok? Vamos lá, deixa eu tirar ele daqui, continuar a nossa aula. Bem legal, né, pessoal? Essas curiosidades assim. A gente tem a laringe, ó. A laringe saiu da faringe, o A ele vai para a laringe. Laringe é um canal curto formado por uma estrutura cartilaginosa, resistente e flexível, localizada anteriormente ao pescoço. A função, comunicar a faringe com a traqueia. Ela está, no caso, abaixo da epiglote, a gente tem a glote, ok? Presente na laringe. Com isso, a gente vai ter as pregas vocais, que a fonação, o fato, pessoal, de eu conversar com vocês, o fato de estar saindo a minha voz, é por quê? Porque está havendo uma passagem de ar pelas cordas vocais. Isso vai fazer com que haja uma vibração nessas cordas vocais e o som seja emitido pela minha boca. Então, desculpa, eu acho que um pouco da minha saliva não foi para o esôfago. Um pouco da minha saliva terminou indo para a laringe e para a traqueia. Isso daí pode acontecer porque a gente está falando aqui de forma muito rápida. Então é isso, pessoal. Ó, a gente pegou ela, a gente tem a epiglote logo abaixo. Abaixo da epiglote, a gente tem a glote presente na laringe. Mostrar aqui a laringe para vocês. Opa, tira, vem laringe, por favor, diminuir, né? Parecendo a laringe de um gordinho aqui com suas glândulas. Então aqui para que vocês entendam um pouco da laringe, onde a gente tem a glote, e a gente consegue ver aqui, ó, o caminho dela para a traqueia. Ela vai ser o principal meio de comunicação da faringe e da traqueia, ok? No final dessa aula, fazer aquele desafio, tentar montar o trato respiratório, acho que vai ficar legal, viu? Dessa vez vamos ver se a gente vai conseguir aqui nessa nossa plataforma fantástica. Eu acho que consegue. Outra situação, pessoal. Traqueia. A traqueia é um tubo de 1,5 centímetros de largura ou de diâmetro e até 10 a 12 centímetros de comprimento. Qual a sua principal função? É a passagem do ar. Ela possui alguns cílios que, da mesma forma como eu falei para vocês que a gente tem na cavidade nasal, esses cílios eles vão ser responsáveis por filtrar o ar e aderir às partículas de poeira para proteger o pulmão. Tá? Ela é reforçada de anéis cartilaginosos. Então, ó, aquela secreção que fica junto do nariz, que dependendo da região ela vai receber diversos nomes, tá? Seja ele catota, catota, meleca, tudo. Independente de onde você estiver, eu aposto que todos vocês entenderam. Tá no nariz, né? O indivíduo vai lá, põe o dedo, tira. Aquilo tudo é proveniente do ar que a gente está respirando. É lógico que quanto mais poluída esteja a cidade, quanto mais poluído seja o ambiente, a tendência é que a gente acumule mais. Isso é bom, é sinal de que a gente está filtrando bem. Existem aí diversas modas, o pessoal vai lá, termina depilando, tirando todos esses cílios. Não façam isso. Eles têm uma função e é uma função muito importante. Por sorte, a gente tem esses cílios também, alguns cílios na traqueia. E essa traqueia ela termina acumulando uma quantidade também. De vez em quando a gente até regurgita essa quantidade. Então, ó, preste atenção. O ideal, mantém os cílios. É lógico. Esteticamente, tá indo para fora da cavidade nasal, tá indo para fora do nariz, vai lá, né? Dá só uma regulada nele, dá uma regulada no tamanho, já vai conseguir conquistar o namorado, a namorada, de uma forma mais tranquila. Mas não elimine esses pelos não, que eles vão ser muito importantes. A traqueia ela vai ter diversos anéis, tá? A gente tem a cartilagem cricoide, a própria tireoide, a glândula tireoide que vai estar ali muito próximo. A gente tem que ter muito cuidado com a traqueia, porque vocês já ouviram falar de traqueostomia? O que acontece na traqueostomia? Na traqueostomia é feito um orifício na traqueia para que haja a passagem de ar. Por que isso ocorre? Vamos supor. Eu tenho uma filhinha de 2 anos. Daí a minha filha, ela está comendo uma uva. Ela pegou a uva é um pouco grande, ela não tem tanta habilidade ainda
de mastigar, ela estava ansiosa, ela gosta bastante de uva, colocou a uva inteira na boca, estava conversando sem querer, a uva escorregou, engoliu. Só que ela não engoliu. A uva ficou presa aqui, ó, na região da faringe dela, impedindo a passagem de ar. Está ali na epiglote, está presa, não vai nem para o esôfago e nem desce para ser regurgitada. Então impediu, não passa ar. Por mais que entre ar no nariz, por mais que entre ar na boca, não passa ar para ela. Isso daí pode levá-la a óbito. A gente tem alguns artifícios, como a manobra de Heimlich, que é para colocar ela para fora. Em outra oportunidade eu posso ensinar para vocês porque ela é muito delicada, então tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Mas ela consiste basicamente em a gente pressionar uma região aqui da barriga, que eu não vou dizer agora, tá? Mais ou menos aqui nessa região, a gente coloca a mão dessa forma e a gente vai pressionar para trás e para cima. Quando eu pressiono dessa forma, a gente tende a expelir o movimento, só que ela é uma manobra que tem muito risco. Então as pessoas que vão executá-las, ela tem que ter habilidade, porque ela pode fraturar o externo, ela pode fraturar toda essa estrutura da criança ou do adulto que esteja fazendo e piorar a situação. Algumas outras situações nem assim resolvem. Então o que é feito? O que o pessoal lança a mão? Traqueostomia. O que é a traqueostomia? Nossa, o ar não passa por aqui? É feito um orifício nessa região, o ar ele vai entrar por ela e ele vai sair por ela. Quais são os principais prejuízos? Ele não vai ser tão bem infiltrado. A quantidade de cílios existentes a partir desse momento que a gente faz a traqueostomia, ela não é suficiente. Porém, pode salvar uma vida, tá? E salva, realmente salva uma vida. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo muito interessante para mostrar para vocês da traqueostomia. É basicamente isso que acontece, ó, na traqueostomia. Dá até para eu sentir, ó, esse ventinho aqui. Então, o ar entra e o ar sai, ó. O ar entra um pouco mais quente e o ar ele sai azul aí, ó, às vezes um pouco mais até resfriado. O ar entra pelo orifício que foi feito no pescoço e o ar sai pelo mesmo orifício que foi feito. Opa, esse ventinho aí tá legal. Então o ar termina entrando e saindo. Ok, pessoal? Deu para entender já o porquê da traqueostomia e como que isso acontece, não é? Vamos pular a traqueostomia. Já parei esse vento aqui do meu lado. Passando a traqueia, passando a traqueostomia. A gente chega até os brônquios. Então, no nosso caminho, traqueia, brônquio. O que é que o brônquio faz? Ele vai ser a ligação da traqueia com os pulmões, tá? Ele liga a traqueia aos pulmões. Porém, ele vai se ramificar nos bronquíolos. Qual a principal função do brônquio? Na inspiração, ou seja, quando o ar está entrando no organismo, a principal função dele é conduzir o ar proveniente do exterior até os alvéolos. E na expiração, ele vai devolver o ar proveniente do nosso organismo para o meio externo. Nossa, professor, por que ocorre isso? Para vocês terem ideia, numa respiração natural, no ambiente natural, aqui, onde eu estou falando com vocês, eu preciso respirar. Aqui eu estou respirando, em média, 21% de oxigênio. Tá? Desses 21% que eu estou inspirando, eu estou inspirando uma quantidade muito pequena de gás carbônico. Tá? Então eu inspiro muito oxigênio e uma quantidade pequena de gás carbônico. Esse oxigênio, ele vai ser levado para todos os órgãos. Eu explico já como que isso vai acontecer. Ele vai ser levado para todos os órgãos do meu corpo. No final desse processo, vão depositar dentro do pulmão gás carbônico. Esse gás carbônico em maior quantidade, e até um pouco de oxigênio também, eles estão presentes quando eu expiro, quando eu coloco para fora esse ar que está dentro do meu organismo. Okay? A partir daí a gente pode ter outras síndromes, por exemplo, síndrome da hiperventilação, aquele indivíduo que fica muito ansioso, que respira muito rápido, ele termina colocando uma quantidade de oxigênio muito grande
e uma quantidade de CO2, de gás carbônico, muito grande para fora. E há um desequilíbrio dentro do organismo dele. É lógico que eu preciso de oxigênio, mas eu preciso dele equilibrado com gás carbônico. Tranquilo? Os brônquios, eles vão dar origem aos bronquíolos, tá? Eles não possuem os bronquíolos cartilagem nas paredes. Eles vão direcionar o ar para dentro dos pulmões até a chegada ao alvéolo pulmonar. Então, ó, a gente tem os brônquios, dando origem, ó, aos bronquíolos. Já nesses bronquíolos, a gente vai ter acesso aos... Opa, deixa eu mostrar aqui só a parede do brônquio, tá? Um brônquio que ele está um pouquinho mais obstruído, um brônquio que está um pouquinho mais... Tranquilo. Colocar brônquio, vem aqui para cima. Opa, parece dois olhos, né? Aqui ficou bem legal isso. Dá para formar um desenho. E daí eu vou pegar aqui, ó, os alvéolos. Opa, achei, exatamente. Então, ó, estão vendo essa imagem que eu vou ampliar aqui novamente, ó? Brônquio, os bronquíolos, e na ponta dos bronquíolos a gente tem esses alvéolos. Deixa eu tirar, limpar agora aqui. Nossa. Tirei o errado, mas não se preocupem. Ainda bem que eu tenho a possibilidade de pegá-lo novamente. Centralizar. E aqui a gente tem os alvéolos. E os alvéolos, pessoal, eles são fantásticos. Ocorre um processo aqui, que é um dos processos que eu acho mais fascinante dentro do nosso corpo. Vocês vão entender por quê. Vamos falar um pouquinho dele. No alvéolo, acontece a hematose, que é a troca gasosa, né, entre o alvéolo e o sangue. Deixa eu explicar primeiro para vocês, teoricamente, o que é a hematose e como que ela ocorre. Para eu sobreviver, para o meu rim funcionar bem, para o meu fígado funcionar bem, para o meu estômago funcionar bem, para o meu coração funcionar bem, para eu conseguir raciocinar, para o meu cérebro pensar, para o meu cérebro passar ordens para todo o resto do meu corpo, eu preciso de oxigênio. Aí eu pergunto para vocês, como que o oxigênio que eu inspiro, como que o oxigênio que eu coloco para dentro do meu corpo, que cai lá no pulmão, como que ele vai para todo o corpo? Como é que ele vai ser distribuído? Para o fígado. Como é que ele vai ser distribuído para o coração, para o cérebro, para todos esses órgãos que eu falei? Como é que acontece? Se ele é um gás, eu não tenho tubos gasosos. O sistema respiratório acaba aqui, ó, no pulmão. Como que isso acontece? Através de uma troca gasosa que acontece no alvéolo dentro do pulmão. Como assim uma troca gasosa? Lembram que eu falei para vocês que a gente inspira uma quantidade maior de oxigênio? E normalmente quando a gente expira gás carbônico? Exatamente. Esse oxigênio, ele chega lá no alvéolo. Do alvéolo ele passa para onde? Para a corrente sanguínea. E através dos vasos, que vocês vão ver na aula de sistema circulatório, que estão presentes em todo o nosso corpo, através do vaso, ele vai ser levado para todos esses órgãos. E esse mesmo vaso que leva o oxigênio, ele traz o gás carbônico proveniente das reações que aconteceram quando ele estava levando o oxigênio para os órgãos. Esse gás carbônico cai no pulmão e rapidamente volta. Então, é um processo cíclico muito interessante e que faz com que a gente tenha uma vida tranquila, que a gente consiga sobreviver. Vamos traduzir isso no vídeo. Vamos lá, vou te explicar melhor no vídeo. Deixa eu tirar aqui logo esses alvéolos. Então aí a gente tem os alvéolos, pessoal. Vamos entrar dentro deles. Mergulhei no alvéolo. Aí é um vaso sanguíneo. Aí são as partículas do oxigênio que eu inspirei. Então eu inspirei oxigênio, alguns gás carbônicos, uns foram absorvidos e os outros ficaram ali na parede. E aí, ó, agora eles começam a migrar
para dentro do vaso. E naturalmente, seguindo o fluxo sanguíneo, eles vão ser levados para os outros órgãos. Ao mesmo tempo que isso acontece a chegada do gás carbônico. Eles foram, passaram, viraram gás carbônico e agora retornaram para o pulmão. Retornando para o pulmão, eles vão ser expelidos, tá? Eles vão ser expelidos para fora do nosso corpo. Então, entendeu? O que é hematose? Se cair hematose em qualquer prova, hematose é a troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico que acontece no pulmão, onde há uma passagem de oxigênio do pulmão para os vasos sanguíneos e de gás carbônico dos vasos sanguíneos para o pulmão. Simples, fácil de entender. Vocês concordam comigo que fica muito mais fácil quando eu uso a tecnologia ao meu favor? Quando eu uso toda essa estrutura que eu tenho disponível aqui, fica muito melhor, certo? Continuando, estamos perto de finalizar a nossa aula. Falamos da hematose, a gente chega nos pulmões. Pulmão que são órgãos esponjosos de estrutura elástica, bilateral, ou seja, a gente tem dois, ele está presente tanto do lado direito como do lado esquerdo, onde o direito ele é um pouco mais espesso, ele é mais largo, mas ele é mais curto, por quê? Porque a gente também tem o fígado do lado direito. A função é fornecer oxigênio para o sangue e retirar o gás carbônico do mesmo sangue, ok? Então os pulmões, deixa eu mudar a nossa tela. Trazer a foto aqui do pulmão. Tem um pulmão aqui aberto. Onde ele tem a pleura que vai proteger todo esse pulmão, tá? O direito, ele vai ser um pouco mais achatado, ele tem 3 lobos, porém ele é um pouco mais achatado devido à presença do fígado, tá? E ele tá aí, ele vai armazenar essa quantidade muito grande. Então, ó, aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de músculo diafragma. O que acontece, pessoal? Se eu coloco uma quantidade grande de ar dentro dos meus pulmões, eles vão, ó, expandir a minha caixa torácica. Expandiu a minha caixa torácica. Se eu, ó, coloco eles para fora, diminui. Inspiração, eu coloquei para dentro. Expiração, eu coloquei esse ar para fora, ok? Isso tudo acontece de forma natural no nosso pulmão. A pleura, que eu acabei de mostrar para vocês, é uma membrana serosa que vai revestir os pulmões e o tórax, tá? A função dela é a lubrificação e facilitação dos movimentos pleurais. Por isso que algumas vezes, alguns indivíduos que sofrem algum trauma nessa região, tá? Pode ter o derramamento do líquido pleural. Ele pode ter o que a gente chama muitas vezes de um acúmulo maior de sangue naquela região, que vai ser chamado de hemopneumotórax, uma quantidade de sangue grande ali dentro, vocês não precisam se preocupar, só falei a título, de curiosidade para vocês, tá certo? Então a pleura ela tem uma função muito importante de proteger toda essa região do pulmão. Para a gente finalizar, os movimentos respiratórios, deixei por último, mas eu falei durante toda a nossa aula. Inspiração e expiração. Eu tenho até um vídeo bem legal aqui para vocês. Tirar ele. Colocar o vídeo, daí a gente explica. Aí, ó. Quando os pulmões inflam, inspiração. Quando eles secam, expiração. Então, pulmão inflou, a gente inspirou. Pulmão secou, a gente expirou. Todos esses movimentos que eu venho falando para vocês, tudo que eu falei durante toda a aula, quantidade de oxigênio que a gente coloca, quantidade de gás carbônico que a gente coloca para fora, tudo depende dos movimentos respiratórios. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, vamos dar uma revisada na nossa aula. Só uma aguinha, senão não consigo nem revisar. Por onde é que desceu essa água? Pegando o pé, né? Epiglote jogou para o esôfago. Podia até deixar esse fundo, né? Tá bem legal. Deixa eu ver se... Deixar ele não, que ele pode servir de cola. Eu vou tirar esse fundo. Colocar esse aqui. Pegar aqui, ó.
cavidade nasal e boca nesse indivíduo. Vamos montar o sistema respiratório dele. Cavidade nasal e boca eu já tenho. Vamos pegar a laringe dele, porque cavidade nasal, boca e faringe já tá. Opa, perfeito, assim fica até melhor. Vou pegar a traqueia, né, que vem depois. Traqueia tá aqui. Reduzir um pouquinho, que senão não vai dar. Traqueia, brônquios, que já estão aqui. Bronquíolos. Deixa eu pegar assim, fica melhor, né? Brônquios, bronquíolos. Ver se isso aqui não... Pode ser, ó. Traqueia, vamos diminuir ele aqui. Brônquios, bronquíolos. E daí a gente já substitui pelos pulmões. Opa, peguei os alvéolos. Eliminar aqui. E daí a gente já distribui pelos pulmões. Dá uma olhada aqui nos pulmões. Ah, eram esses que eu estava procurando. Então, ó, pulmão, reduz aqui o tamanho. Pulmão, músculo diafragma. A gente montou todo o sistema respiratório. Ficou fácil agora para a gente revisar com ele aqui do lado. Qual o caminho que percorre o ar? Ele pode entrar tanto pela cavidade nasal como pela boca. Passou pela faringe. Da faringe, a epiglote vai direcionar para onde? Laringe. Da laringe caiu na traqueia. Traqueia, brônquios. Dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Onde acontece a hematose, pessoal? Nos alvéolos, não é? Hematose, a troca gasosa. Gás carbônico por oxigênio. Chega gás carbônico no pulmão, que vai para fora, e sai o oxigênio do pulmão, para a corrente sanguínea, para ser distribuído por todos os órgãos. Passado esse processo, a gente aprendeu também que inspiração é quando a gente coloca o ar para dentro do corpo e expiração é quando a gente coloca o ar para fora do corpo. Eu tenho certeza que com o início, com aquela leitura que vocês deram antes de iniciar a nossa aula, com tudo que nós passamos na aula, ficou muito mais fácil de aprender. Para isso, a gente disponibilizou ainda os exercícios de fixação. Vão ser distribuídos agora para que vocês possam responder e fixar melhor o assunto. Aguardo vocês na próxima aula aqui, ó. Sou suspeito para falar, mas está fantástica. Sobre sistema circulatório, a gente vai falar do coração, artéria, veia, os vasos que estão presentes, como que isso acontece. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima. Se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau!